Questão número 5 da prova de língua portuguesa da Prefeitura de Macaé, realizada em 2024 para o cargo de professor A. Isso aqui é uma questão muito interessante, uma questão passível de anulação. Pelos itens que ela apresenta, a gente vai ver agora, uma questão de passagem de voz ativa para voz passiva. Uma questão que é relativamente simples, porém ela está com muitos erros. Vamos ver por quê e onde que estão esses erros. Vamos acompanhar com cuidado. Assinale a frase que mostra a ativa para passiva. Bem, você aí tem que ter uma noção boa de passagem de voz ativa para voz passiva. A voz verbal é o conteúdo que está dentro de sintaxe, na verdade, embora seja uma flexão do verbo, que estaria dentro de classes de palavras, mas envolve estrutura sintática. Bem, de cara eu já vou deixar o seguinte para você. Se você não domina esse conteúdo aí de voz verbal, você vai ter dificuldade de entender a explicação. Porque a explicação, né, eu vou explicar já de acordo com o que a teoria de estrutura ela pede para fazer nessa passagem. Fábio, como que eu estudo gramática de concurso para poder entender uma questão desse tipo? Para conseguir entender de fato voz verbal, por exemplo, crase ou concordância? Gente, é realmente difícil você estudar português quando não tem um acompanhamento ali, uma base lógica do conteúdo a ser seguido. Vou deixar aqui no card, link aqui no card e na descrição também, link dos mapas da gramática. É um conteúdo que eu fiz exclusivamente para o estudante de português para concurso público. São 14 mapas mentais que mostram por onde o estudante ele tem que começar a estudar português. Qual o conteúdo, seja morfologia, sintaxe, fonologia, semântica, quais são os conteúdos iniciais que ele tem que começar a estudar para poder depois ir avançando e para quais são os conteúdos que ele vai avançar até chegar no último conteúdo mais complexo, mais difícil, lá que são período composto, análise sintática no período composto, pontuação, que parece que é simples, mas não é, concordância verbal, nominal, crase. Não tem como você pegar esses conteúdos que são mais complexos e estudar sem ter a base primeiro. E essa base poucos professores gostam de passar para os alunos. Na verdade, poucos professores sabem por onde começar de fato. Eles mesmo começam a querer explicar para o aluno porque por peças aleatórias de quebra-cabeça, achando que o aluno ele tem que saber já a mesma coisa que ele sabe. Gente, esses mapas mentais você não encontra em lugar nenhum na internet. Você não encontra professor de curso em preparatório, de curso por assinatura e online, de concurso. Você não encontra. Eu fiz justamente pela experiência que eu tenho aí de curso preparatório e de eu gostar de ver o aluno, o estudante aprendendo. Acesse aí e saiba quais são, né, os caminhos que você tem que seguir para pegar sua apostila, pegar seu livro, para poder ir no YouTube e ver as videoaulas de acordo com o conteúdo, item a item, né, pelo conteúdo realmente certo, lógico que você tem que estudar, e não de forma aleatória só porque você quer aprender aquele conteúdo ou porque você acha que tem dificuldade nele. Gente, siga uma lógica, siga um caminho. Acesse lá e aprenda português de verdade para você passar nas suas provas de português. Vamos lá então para a questão. Assinale a frase que mostra, tá? Já vimos. Letra A. Deus fez o campo, o homem a cidade. Temos o agente, sujeito, Deus. O verbo fez, verbo ativo. Campo, homem a cidade, objeto direto. Vamos inverter, passando o verbo que está na voz ativa, no verbo simples, para a locução verbal, né? Para a estrutura de voz passiva, que é o verbo ser mais o particípio. Inverte. O campo, o homem a cidade foram criados, né, ou feitos por Deus. Entra o verbo ser aí no passado, porque o fez está no passado, e o verbo principal, né, o fez, ele vai para o particípio. No caso aí, particípio irregular feitos. E o termo agente, o sujeito da voz ativa, passa a ser agente da passiva, por Deus. Então tá aqui, Deus, sujeito na voz ativa, passa para agente da passiva. E o campo, homem, cidade, objeto direto, termo paciente, passam a ser o termo agente, no caso o sujeito paciente, né? O sujeito da voz passiva. Fábio, eu não estou entendendo nada dessa coisa de sujeito agente, sujeito paciente, o que é isso?
Vou deixar aqui no link também uns vídeos que explicam melhor sobre tipos de sujeito. Essa estrutura de sujeito-paciente, sujeito-agente, ela é algo também que, se você não tiver um conteúdo anterior, uma base boa de um conteúdo prévio, não tem como entender. Então, acesse aí o mapa da gramática e saiba por onde começar, se você de fato quer passar em português nos seus concursos. Então, temos aqui uma passagem correta da voz ativa para a voz passiva analítica. Está adequada. Letra A, totalmente adequada, totalmente correta. Bom, então já podemos marcar essa, né, Fábio? Vamos ver o seguinte, vamos ver as questões seguintes. Letra B. Os felizes conhecem os deuses campestres. Seguindo aquela lógica da inversão, os deuses campestres conhecem, está no presente. Então, os deuses campestres são conhecidos, né? Deveria ser a passagem correta. Porém, aqui está no serão conhecidos. Isso quer dizer que o tempo verbal da locução verbal ser mais particípio não foi flexionado de acordo com o conhecem, o verbo da voz ativa, que está no presente. Ela foi colocada aqui no futuro. Então, há essa inadequação. Está incorreto aqui. Bom, até aí tudo bem. Vamos ver agora a letra C. Não acuses a natureza. Aqui nós temos o verbo no imperativo negativo, em que o sujeito, né, pela terminação acuses, é a segunda pessoa do singular tu. Que eu acuse, que tu acuses. Não acuses tu. O modo imperativo negativo ele segue totalmente a flexão do presente, né, do subjuntivo. Então, pego a terminação, né, pego a flexão do subjuntivo e levo lá para o imperativo. Bem, o acuses é segunda pessoa. Eu acuse, que tu acuses. Então, aqui está correto imperativo negativo, segunda pessoa. Porém, na voz passiva acontece isso aqui, que a natureza não seja acusada. Aqui está correta. A natureza, que era objeto direto, passou a ser sujeito. Não seja acusada. Beleza, como é imperativo, entra esse verbo ser aí no imperativo, mais o verbo acusar, que é o verbo principal, no particípio. Bem, o que acontece aqui é o seguinte. Aqui a passagem está correta, adequada. Seria uma outra resposta correta. Por isso que já começam aí as inconstâncias. O que acontece aqui é o seguinte. Para manter o sentido da frase, ele teve que adicionar aqui no final o por ti, no agente da passiva. Porque se ele não adiciona o por ti, esse seja acusado poderia ter como agente da passiva o por mim. Por quê? Porque o seja, lá no imperativo, ele pode ser de primeira ou de terceira pessoa. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Ele tem dupla possibilidade de agentes, né, discursivamente possíveis, a primeira pessoa e a terceira. Ele teve que colocar esse por ti para informar que é a segunda pessoa que é o agente de verdade, que é o elemento agente discursivamente, semanticamente agente. Se não há esse por ti, poderia ser o por mim. Beleza? Agora, essa inclusão aqui de por ti, esse ti ou tu, né? Ele não aparece explícito na primeira frase, na voz ativa. Não acuses tu a natureza, ou tu não acuses a natureza. Ele está subentendido na primeira frase. O sujeito é oculto. E na segunda frase aqui, esse sujeito que era oculto, ele foi colocado aqui de forma explícita. Basta saber se a banca vai considerar isso uma inadequação ou não. Se não considerar inadequação, beleza, temos duas respostas corretas, A e a C. Se for inadequação, então temos aí, continuamos, né, com a resposta A como o gabarito e a B e a C como incorretas. Letra D. As águas gastam as pedras. Voz ativa. Passando para a passiva fica: as pedras são gastadas ou são gastas pelas águas. Também está correta a passagem. O objeto direto virou sujeito paciente e o sujeito ativo virou agente da passiva. Então temos aqui duas respostas
corretas, a A e a D, fora se a C não estiver correta também, né? Então, A, C e D como possíveis corretas. Aqui tem o detalhe do seguinte: o gastas é um particípio irregular. Basta saber se a banca vai considerar o particípio irregular como um particípio ou se a banca vai se basear numa bibliografia em que o verbo gastar não possui ou não é aceito na norma culta a forma irregular, sendo obrigado a utilizar gastadas. As pedras são gastadas pelas águas. Vai depender da bibliografia, porque tem gramático que pode considerar gasta como forma aceita e tem gramático que não aceita essa forma gasta para o verbo gastar no particípio irregular. Vamos ter que aguardar a justificativa da banca nos recursos que virão certamente. E na letra E, a poluição do ar está deixando grisalha a mãe natureza. A mãe natureza, objeto direto, passou para sujeito aqui paciente. E a poluição, que era sujeito da voz ativa, passa a ser o agente da passiva. Então está correto. O está deixando, aqui nós temos uma locução verbal composta do verbo estar, mais o verbo principal, né, no gerúndio. Na voz passiva, entra o verbo ser, né, pegando o mesmo tempo do verbo principal, que é deixando, e o verbo principal, que é o deixar, passa para o particípio. O está, ele continua como está. Por quê? Porque ele é um verbo auxiliar da locução verbal. Então, a mãe natureza está sendo deixada. Esse está sendo deixado aí é uma forma correta, então, de transformação da ativa para a passiva. O que faria essa questão estar errada é porque poluição não veio com seu adjunto adnominal aqui doar na passagem. Na voz ativa tem o doar. Basta saber se a banca vai considerar essa omissão de doar, que é só um adjunto nominal, como um erro ou um não, ou vai aceitar. Se ela aceitar, não tiver problema nenhum, então temos aí mais uma resposta correta. Ou seja, logo o enunciado estava errado. Ele quer a incorreta e não a correta. Como incorreta, teríamos apenas a letra B. Porque a C, a D e a E, elas têm algumas falhas, algumas observações, mas a passagem em si não está incorreta em si. Porém, se ele considerar esses pequenos itens como erros, aí sim, ótimo, nós temos da B até a letra E como incorretas e a letra A como 100% correta. Vamos aguardar aí, né, os recursos que virão e a justificativa da banca para essa questão número 5. Bom, se você gostou aí, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima questão.